E agora chegou o momento aí da mensagem, da palavra do Senhor, que nós possamos estar aí com o nosso coração bem aberto, nossa mente bem atenta, para entender o que a palavra do Senhor vai falar conosco, porque todos os dias que ouvimos uma mensagem pregada, é o Senhor falando algo comigo e com você. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre bom receber da parte do Senhor esse privilégio de poder estar aqui todos os dias. Isso alegra muito o nosso coração. Queridos, nós nos sentimos privilegiados em estar aqui e isso nos alegra muito. Nós agradecemos o Senhor, por isso que todos os dias, né, eu começo assim, viu, Áurea, agradecendo a Deus, porque não tem como, né, a gente não reconhecer a bondade do Senhor, né? Estivemos aqui ontem e de ontem para hoje, quantas pessoas partiram desse mundo, né? Verdade. Quantas coisas ruins aconteceram, mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado privilégio, tem nos sustentado e tem mantido aí essas portas, né, aqui desta rádio aberta. E a rádio é essa que tem a finalidade de anunciar aí o reino de Deus. E a você que é presente conosco, nós agradecemos o Senhor, porque isso também traz grande alegria em nosso coração de ter aí a sua presença, pessoas que todos os dias são presentes aí conosco. Nós desejamos a você, tanto aquelas que se manifestam aí, né, com o seu nome, com as suas mensagens, quanto aquelas que a gente não conhece, mas que a gente sempre deixa a gratidão e deixa também o nosso desejo que a boa mão do Senhor venha a ser presente na vida de todos vocês, aonde quer que vocês estiverem, né, que vocês venham ser alcançados pelo Senhor ao longo aí de todo esse dia, abençoando você, sua família e os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Mateus, capítulo de número 21, apenas os versículos 28, 29 e 30, que assim vai dizer a palavra do Senhor. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse-lhe: vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí com você, né? Para que você possa aí aprender e guardar mais essa porção da palavra do Senhor. Queridos, nós estamos diante aqui de mais uma forma, né, de ensino que o Senhor tinha, conforme vez em quando a gente usa essa forma, né, Áurea, que é a forma de parábola. Aqui o Senhor, ele conta esta parábola, né, que é uma história que ela serve para ilustrar o reino de Deus. E o interessante é que nesta forma de ensino do Senhor Jesus, que é uma forma muito eficiente, é uma forma que traz assim um entendimento daquilo que ele queria mostrar de maneira muito clara, ele usa coisas do dia a dia. São formas de ensino que pegam o cotidiano, o que pega o dia a dia, que pega objetos, que pega animais, né, que pega pessoas, que pega plantas. Então foram muitas as parábolas, ele sempre colocando coisas do nosso dia a dia e com um único objetivo, que é anunciar o reino de Deus. E aqui não é diferente. Nós estamos diante dessa parábola que ele vai falar acerca de um homem que tinha 2 filhos e tinha um desejo, né? Pois bem, queridos, antes propriamente de aprofundarmos nessa parábola e ver o conteúdo e os seus ensinos, vale a pena a gente entender que ao longo de nossa vida, muitas vezes, por considerar alguma coisa que fizemos ou que falamos, a gente arrepende, Áurea. Às vezes, você fez alguma coisa ou falou alguma coisa e em algum momento mais tarde, o tempo passou e um pouco mais tarde, você reconheceu que aquilo que você falou você não deveria ter falado. Ou aquilo que você fez, você não deveria ter feito. E aí vem
um arrependimento e de imediato, quando se tem a oportunidade, você vai e tenta desfazer ou tenta amenizar a situação com um pedido de desculpa, com uma indenização, com uma coisa qualquer. Isso acontece, queridos, conosco desde muito jovem. Muitas vezes, quantas vezes você falou assim para uma pessoa: desculpa? Por que você pediu desculpa? Porque houve um erro, né? Não é isso? Se você pediu desculpa, querida, porque você falou alguma coisa ou fez alguma coisa que você não deveria ter feito, ainda que foi uma coisa que não estava nos seus planos, né? Mas foi alguma coisa que acabou incomodando alguém, que acabou contrariando alguém. Até aquele inofensivo esbarrão que a gente, né? Ao passar numa calçada, a gente encosta numa pessoa e pede o perdão, né? Uma coisa simples assim, ou uma palavra, ou uma atitude, conforme foi falado. Mas o interessante é que logo assim que nós tomamos o conhecimento daquilo que nós fizemos foi um erro, ou que daquilo que nós falamos foi um erro, logo assim que nós tomamos conhecimento que a nossa consciência nos acusa, de imediato qualquer pessoa sensata, ele vai tentar aí corrigir o seu erro. Então ele vai chegar aonde ele deixou o seu prejuízo, aonde ele deixou aquela situação constrangedora, e vai tentar rever aí a situação dentro daquilo que ele pode, no mínimo com um pedido de desculpa. Essa aí é a nossa vida, e eu estou falando isso porque isso acontece comigo. Por muitas vezes eu já tive de calçar a cara e pedir perdão porque eu errei. Por muitas vezes aconteceu isso comigo, né? E isso acontece, olha, desde a infância, né? Perdoa mamãe, perdoa papai, me perdoa pela arte que eu fiz. E aí vai passando a nossa vida, vai passando as fases da nossa vida, e a gente sempre erra com alguém. A gente sempre fala o que não deveria falar. A gente sempre faz o que não deveria fazer. Em algum momento da sua vida isso vai acontecer com você. E nós conhecemos muito bem esta questão, porque nós vivemos, e as pessoas também, né, têm errado para conosco e têm chegado até a nós e nos pedido perdão. Então isso aí é coisa que falar disso, querida, é falar de rotina, é falar de cotidiano nosso. Aí nós chegamos aqui então no texto que nós lemos, no texto que nós escolhemos para a meditação, nesta reflexão. Nós vamos chegar aqui na história contada pelo Senhor Jesus, através dessa parábola, no intuito de anunciar o reino de Deus. Ele chega aqui contando essa história, e essa história é a seguinte: pois bem, havia um homem, este homem ele era possuidor de uma vinha, né? Ele era possuidor de uma vinha, e na sua propriedade ele necessitava que alguém cuidasse da sua plantação. E esse homem, conforme a história vai dizer aqui, esse homem possuía 2 filhos. E a palavra do Senhor, ela continua narrando essa história através de Jesus, esta parábola através de Jesus, que esse homem chega para o seu primeiro filho e diz: filho, vai trabalhar hoje lá na vinha. O rapaz, ao receber aquele convite do pai, aquela orientação do pai, aquele desejo do pai para ele ir trabalhar lá na vinha, o rapaz prontamente falou: eu não quero. Eu não quero. Ele deixou muito claro que ele não queria. A Bíblia aqui não vai falar que ele não gostava de trabalhar. Não, ele simplesmente não quis ali atender o pai naquele momento. Foi sincero e não quis, e falou diretamente para o pai ao receber, né, a orientação do pai de ir trabalhar. Ele falou assim: não, pai, eu não quero. Pronto, o pai sai de perto dele. Mas diz a palavra de Deus, a hora que ele considerou. Diz a palavra de Deus que ele meditou. A palavra do Senhor, quando nos leva a aprofundar aqui, a analisar essa história, vai nos dar condição de entender que houve um tempo, e esse
tempo foi o suficiente para ele cair em si e considerar alguns fatores. Primeiro, quem era que tinha feito o pedido para ele? Esse é o fator determinante. Quem que me pediu para que eu fosse trabalhar na vinha? Não era uma pessoa estranha. E a Bíblia vai nos dar a entender que ele também considerou o motivo do pedido. Quando aqui a palavra vai dizer assim, filho, vai trabalhar na minha vinha, o pai estava expressando a sua vontade. Então ele considerou também a vontade daquele que havia lhe pedido. Então, de posse da consideração, de posse do conhecimento, de posse do reconhecimento de quem havia abordado ele e lhe feito o pedido de trabalhar, diz a palavra de Deus que ele, considerando, ele se achou errado, olha. E falou, eu não deveria ter dito não para o meu pai. Em outras palavras, essa aqui foi a atitude dele. Eu não deveria ter dito não para o meu pai. Meu pai não merece o não. E diz a palavra de Deus que ele reconsidera a sua palavra, volta e vai trabalhar. Lá na frente o pai já está fazendo um pedido para o seu segundo filho. E diz a palavra de Deus que ao abordar o seu segundo filho prontamente, olha, ao receber a proposta, né? O aconselhamento, filho, vai trabalhar na minha vinha, o segundo filho prontamente aceita, prontamente se coloca disponível, mas diz a palavra de Deus que ele não vai. Não vai. Simplesmente ficou na intenção, simplesmente ficou na vontade, simplesmente achou que havia enganado o pai. Mais nada. Simplesmente ele se prontificou, colocou à disposição, mas na hora mesmo ele não foi. E aí vem a pergunta em cima desta parábola. E a pergunta que o Senhor Jesus faz quando ele dizia isso para um grande número de pessoas é: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí fica aí esta indagação. Queridos, existem alguns pontos para uma compreensão melhor desta história que eu e você precisa de entender. Aqui o Senhor não está falando de homem. Aqui o Senhor não está falando de pai terreno. Aqui o Senhor não está falando de filho terreno. Aqui o Senhor não está falando de plantação de uva terrena. Aqui o Senhor não está falando dessas coisas. As questões aqui são espirituais. Esse pai aqui, meu querido, ele representa a pessoa de Deus. Esses dois filhos aqui, eles representam a humanidade. O pedido de trabalho na minha vinha fala a respeito da vontade do Senhor em relação ao seu reino. Então isso aqui, eu entendendo isso aqui, eu vou entender que o Senhor aqui não está trabalhando com questões terrenas, e sim a questão aqui é questão espiritual. A palavra do Senhor, ela tem as orientações para esta terra, viu? Olha, orientação mesmo para esta terra, para o viver nesta terra, para o viver em família, para o viver em comunidade, para o viver em sociedade, para as leis, obedecimento, postura em relação às autoridades, tem aconselhamento para esta terra. Mas a finalidade não é maior aqui, é te apontar para o reino de Deus, é te apontar para a eternidade, é te manter seguro na eternidade. Então, assim como tem as orientações para esta terra, tem as orientações para um viver sadio espiritualmente. E aqui o Senhor está tratando aqui das questões espirituais. Então, quando eu entendo aqui que esse pai, ele representa Deus, que esses filhos, esses dois filhos representam a humanidade, e eu trabalhar na vinha significa a vontade de Deus para minha vida, então ficou fácil aqui a compreensão. E aí eu consigo entender aqui, olha, uma coisa interessante, olha só para você ver. Esses dois filhos aqui vai representar dois tipos de pessoas. Esses dois filhos é o retrato, querido, é o retrato
né? É a situação vivida da humanidade. Parte obedece, parte não obedece. Parte quer, parte não quer. Parte se envolve com Deus, parte não se envolve com Deus. Parte faz a vontade de Deus, a outra parte não faz a vontade de Deus. Uma parte vai pelo caminho largo, outra parte vai pelo caminho estreito. Aqui a palavra do Senhor é muito rica em conhecimento e fica muito fácil de nós entendermos aqui que só existe 2 posicionamentos, não há um terceiro posicionamento. E como existe 2 posicionamentos, também só vai haver 2 tipos de pessoas. E como existe 2 tipos de pessoas, também só tem 2 tipos de caminho. E como tem 2 tipos de caminho, só vai ter 2 tipos de destino. E como tem 2 tipos de destino, é porque só tem 2 tipos de eternidade. Ou é com Cristo ou é sem Cristo. Esta palavra, ela chama a nossa atenção para qual desses 2 filhos? É a pergunta do Senhor aqui. Qual desses 2 filhos fez a vontade de Deus? E aqui nós entendemos que eu posso fazer essa pergunta aqui também, ó. Qual desses 2 filhos eu tenho sido diante de Deus? Fica a pergunta aí, querido. Talvez um dia, talvez eu esteja falando aqui para alguém que um dia falou, eu vou, mas não foi. Ó. Eu quero, mas não foi. Ah, eu até gosto, mas não foi. E ficar, querido, apenas na vontade, nas questões espirituais, não vai te fazer ter uma experiência com Deus. Não vai te fazer escrever uma história com Deus. Quantas pessoas, elas gostam, ora, reconhece até o Pai, reconhece quem é o Pai. Reconhece a vontade do Pai. Gosta de estar na casa do Pai, né? Gosta de estar no meio do povo que cultua o Pai, né? O nosso Pai. Tem envolvimento com Deus superficial, mas tem um envolvimento, né? Faz aí as suas orações, faz as suas práticas religiosas, mas muito longe, mas muito superficial. E o chamado do Senhor para mim e para a sua vida, aquilo que é superficial não existe. O Senhor não trabalha com superficial. O Senhor não trabalha com mais ou menos. O Senhor não trabalha com metade. O método do Senhor, a visão de Deus a meu e a seu respeito é tudo. O que Ele tem para você é tudo. O que Ele pede de você é tudo. Então não existe meio com o Senhor. Ele não é meio pai. Ele não é meio Deus. E Ele também não vai te querer como meio filho. Nem como meio servo. Não tem meio com o Senhor, querido. E o nosso mal é justamente esse, de achar que as migalhas, que uma miséria de vida espiritual tem sido suficiente para agradar o coração de Deus, quando a palavra do Senhor joga isso por terra. Ou somos ou não somos. Ou atendemos ou não atendemos. Ou queremos ou não queremos. Ou cultuamos a Deus ou não cultuamos. Ou eu pego o meu coração e entrego nas mãos dele ou não entrego. É isso. Esta é a realidade da questão espiritual. Muitas vezes nós falamos não. Conforme foi aqui a atitude do primeiro. Mas depois do ato de considerar, e reconhecer quem é o Pai, quem Ele representa na minha vida. E o interessante, Áurea, que conforme aqui nós já falamos outras vezes, que o trabalho para o Pai, ou seja, o trabalho no reino de Deus, é para mim mesmo, é em meu benefício. Toda a vontade do Senhor a seu respeito é em seu benefício, é em benefício de sua família. E eu não consigo ter esse entendimento. Eu não consigo ter esse entendimento, queridos. Isso é muito sério. A palavra do Senhor chama a nossa atenção com relação a isso. Tudo que o Senhor tem para você é o de melhor para você. A vontade de Deus é o de melhor para você. É por isso que Ele te pede o teu coração. Por quê? Porque quer governar a tua vida, que Ele, no governo de tua vida, você vai bem. Agora, toma você
Toma você a direção da tua vida e vê aonde você vai parar. Deixa ser guiado pelas tuas emoções, vê onde é que você vai parar. Deixa você ser guiado pelos seus impulsos e vê aonde você vai parar. Eu não sei o que você está falando para Deus, qual que é a sua resposta. A resposta aqui, uma foi não, aí houve a consideração e falou, eu não posso dizer não, eu tenho que dizer sim. E fez o não cair por terra, reconsiderou e foi e atendeu o desejo do pai. O segundo filho falou que sim, mas acabou não cumprindo a sua palavra e ficou aí somente nas intenções. Conforme foi falado, esses dois filhos representam a humanidade. São os dois tipos de posicionamento diante de Deus, que é o nosso Pai. E eu não sei quem é você. Eu não sei qual que é a resposta que você tem dado a Deus acerca do seu reino. Mas uma coisa eu sei, querido. Todo não que você tem falado para o reino de Deus, você tem falado para a sua própria condenação. É por isso que é hora de reconsiderar. É por isso que a hora é de rever os conceitos. É por isso que a hora é de analisar quem é que está te fazendo o pedido. Por isso que houve conserto aqui do primeiro filho. Porque ele usou na sabedoria. E nós vemos, né, Ivan, que todos os dois eram filhos. Está falando de dois filhos. Porém, a parábola nos ensina que palavras não resolvem o problema. O que resolve são as nossas ações. Então, o primeiro filho, ele já foi bem sincero, né? Sinceridade é tudo que precisa para trabalhar na obra do Senhor. Então, quando diz essa vinha aí, é a obra missionária do Senhor aqui na terra. E nós que somos filhos, né? Nós que servimos a Deus, nomeamos filhos de Deus, nós precisamos atentar para isso. Às vezes, alguém que rejeitou o chamado de Deus, né? Aqui está falando de chamado específico para fazer algo na obra redentora do Senhor aqui na terra, na obra missionária do Senhor aqui na terra. Então, quantas pessoas já viram missionários trabalhando e dizem, isso não é para mim, eu não conseguiria fazer isso. Daí a pouco acontece algo ali, você fica sabendo que está fazendo a obra de Deus de uma maneira extraordinária. Então, como filhos, nós precisamos atentar para o chamado. Então, quando esse primeiro filho diz não, ele disse não, mas ele era sincero, ele tinha uma sinceridade de coração. Portanto, ele foi rever os conceitos, né? Rever os conceitos. Ah, meu Deus, eu preciso sim trabalhar na obra do Senhor. Eu sou filho, ele me chamou, ele me salvou. Me escolheu. Ele me escolheu, essa aí é a palavra. Ele me escolheu. E o que estou fazendo até aqui? Eu preciso fazer algo na seara do Senhor, nessa vinha, né? Que está dizendo aí. E enquanto isso, o segundo diz, vou sim, pai, estou indo, estou pronto para ir. Então, talvez no decorrer da nossa vida cristã, nós já nos deparamos com pessoa que diz estar com a mala pronta, nunca foi. E nem vai. E nem vai. Então, esse é o perigo. Às vezes o pai vai agradar muito mais daquele que foi sincero e disse, isso não é para mim. O Senhor não me chamou para isso, eu não acho que o Senhor não me chamou para isso. Ele foi sincero, está sendo sincero. Daí a pouco o pai faz o quê? Faz uma obra no coração dele, ele senta, revê os conceitos e vai. E aquele que esteve sempre de mala pronta, vai continuar de mala pronta, parado e falando de boca para fora, estou pronto, eis-me aqui, Senhor, onde o Senhor mandar eu vou. Mas nunca vai. Só um minutinho aqui, olha, é interessante isso que você falou aí da mala pronta. Esse mala pronta não é falar de viagem não, né? Não. É falar de disponibilidade. Disponibilidade, que eu não preciso de
para mostrar o meu envolvimento com Deus, sair daqui, lá para a África e lá para não sei, se tiver um chamado específico, Sim. perfeito, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos capacita, né? Em todo o trabalho de Deus. Temos chamados diversos para todas as pessoas que se entendem como sendo filhos de Deus. Verdade. Aquele que não prega, mas ele testemunha, ele ora, ele busca, ele procura uma vida de santidade, ele testemunha onde ele passa. Que palavras bonitas, é a palavra do silêncio, né? Quando uma pessoa passa sem falar uma palavra e outras pessoas olham e falam assim, ó, aquela pessoa ali é uma pessoa que ele vive, né, aquilo que ele tem pregado, ele testemunha. Então, falar de essa mala pronta é falar da disponibilidade de estar envolvido no reino de Deus. Então, nós precisamos, né, rever os nossos conceitos dia após dia, porque o Senhor, a obra do Senhor, ela não é feita de palavras, ela é feita de atitudes. Ela é feita de ações. E nós precisamos vigiar muito, porque o tempo está passando e o chamado que está aí dentro do seu coração, dentro da sua mente. E a vinha ainda está aí para ser trabalhada, né? A vinha ainda é presente. É, né? presente, os campos estão brancos e os ceifeiros são o quê, Ivan? São poucos, São diz a palavra, poucos, são poucos. Não são milhares, não. A Bíblia não fala que é milhares. São poucos. E nós precisamos rever os nossos conceitos, sentar num cantinho, pensar com bastante carinho e dizer, não, um dia eu disse que não, isso não era para mim, mas hoje eu vejo que trabalhar na obra do meu Deus é preciso, e aí é hora de se levantar e dizer, eis-me aqui, mas dizer eis-me aqui com atitudes, né? Não com palavras, dizer com ações e assim obedecer o chamado do céu na sua vida. João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, o amor a Deus nós provamos ele obedecendo o chamado de Deus na nossa vida, obedecendo aquilo que ele tem colocado diante de nós. E uma coisa linda e maravilhosa que nós precisamos atentar para ela, que o que define o céu para nós, a vida eterna juntamente com Deus, não é como começa a nossa história com Aleluia. Deus, mas é como ela termina. Glória a Deus. Você pode ver que o primeiro filho, no começo, Foi mal, né? Olha, foi mal. foi muito mal. Aos olhos humanos ele estava muito mal. Ele diz, eu não vou. Ele era o filho, classificado como filho desobediente. Mas depois ele se arrependeu, reviu os conceitos, se consertou, se levantou e disse, não, eu preciso ir. E já o segundo filho, ele começou muito bem, mas depois ele não fez nada. Terminou mal. Terminou mal. Então nós precisamos lembrar, né, que o que define a nossa eternidade juntamente com Deus não é como eu comecei, mas é como eu vou terminar a minha vida espiritual diante do Papai do Céu. E só pra gente fechar aí, olha, aí fala assim, mas está longe de fechar a minha história. Quem te garante? Quem te garante? A tua história, meu querido, pode ser fechada hoje mesmo com Deus. Hoje mesmo a tua eternidade, ela pode ser definida com Deus. Na realidade, nesse exato momento, muitas pessoas estão fechando a sua história com Deus. História, uns que começou bem, terminou mal, outros que começaram mal e terminaram bem. Casos desse tipo aí acontecem aos milhares na face desta terra. E uma hora vai chegar a nossa, né, olha? Porque todo dia nós estamos escrevendo a história. Escrevemos história com pessoas e também escrevemos história com Deus. É o nosso relacionamento, é o nosso dia a dia. É as nossas atitudes que está escrevendo a nossa história com Deus. Então esta palavra, desta reflexão, ela traz algo que é muito sério, querido.
É hora de você rever como que anda a tua história com Deus. Porque você entendendo como ela está agora, você vai estar entendendo, né, aonde ela vai parar. Em cima das tuas atitudes, aonde a tua história com Deus vai parar, como que ela vai terminar, né? Fica aí uma orientação, se você começou bem, se você começou mal, né? Vamos falar assim, vamos usar o mesmo critério da parábola. Se você começou mal, né? Você tem a oportunidade de terminar bem. E se você começou bem, que você continue bem. Continue bem, não fica somente em palavras, em promessas, porque esse bem, ele é para você. Que Deus te abençoe, né? Porque a nossa história com Deus, ela não é feita de tempo, né? Não é feita de ela tempo. não é feita de um tempo determinado. Ah, você precisa de 10 anos para você escrever a sua história com Deus. Você precisa de 50 anos, você precisa 100 anos. Nós lembramos lá do nosso irmão lá da cruz. Foi momentos, né, Aurea? Foi momentos, mas ele tem uma história ou não linda, tem? Uma história ele tem linda, uma que história... muitos que viverão e não alcançarão. Não alcançarão. Então, quando nós olhamos para aquele homem ali da cruz, aquele homem teve uma história maravilhosa, aquele homem fez a obra de Deus, que quando nós examinamos o que saiu da boca daquele homem, naquele momento tão curto ali, ele pregou a palavra de Deus. E a história dele tem sido contada, né? E a história dele está aí ao longo dos séculos. Eu e você estamos aí para contar a história dele, o testemunho dele, e ter muito cuidado com a nossa história, como ela vai terminar. Verdade. Então, que Deus te abençoe, querido, para que você possa ter esse entendimento aí e preservar a tua história com Deus e fazer de tudo e com todas as tuas forças para que a tua história termine bem. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela é maravilhosa, pela tua palavra que traz ensino, pela tua palavra que traz esclarecimento, e por tudo quanto o Senhor tem proporcionado neste horário que aqui nós passamos todos os dias. Nós oramos agradecidos, e que esta palavra ela possa trazer, Senhor, efeito de mudança em nossa vida. Também eu clamo que a tua bênção seja presente com cada um que está conosco, nos ouvindo e recebendo também, ó Deus, esta palavra e participando deste culto. Assim nós oramos agradecidos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.